Bom dia a todos. Hoje, dando sequência com as nossas videoaulas, daremos continuidade aí falando das doenças ocupacionais. Espero que todos estejam assistindo as videoaulas, aproveitando o tempo aí de isolamento social para enriquecer os conhecimentos. Então, vamos falar hoje, nesse vídeo, sobre LER e DORT, as principais lesões. Vamos iniciar, falando, o que são, as lesões por esforços repetitivos ou lesões por traumas cumulativos, que é LTC. São um grupo de doenças causadas pelo uso excessivo de determinada articulação, principalmente envolvendo as mãos, os punhos, cotovelos, ombros e joelhos. Essas doenças têm merecido destaque ultimamente, devido ao aumento de casos que estão aparecendo, principalmente nas pessoas que trabalham com computadores e vêm apresentando sintomas de dor e inflamação nas mãos. Por serem doenças que envolvem certas profissões, elas são consideradas doenças do trabalho e muitas vezes levam o paciente à perda de dias de serviço, bem como afetam o andamento das empresas. Por essa razão, as empresas estão cada vez mais se preocupando em orientar os funcionários para que esses possam se prevenir das lesões. As causas. A causa direta parece ser o uso excessivo de determinada articulação do corpo, em geral relacionada a certas profissões. Como exemplo, podemos citar os datilógrafos, os operadores de caixas registradoras, os profissionais da área de computação, os trabalhadores de linha de montagem, costureiras e outros. Essas pessoas passam horas fazendo o mesmo movimento com as mãos ou braços, provocando uma inflamação das estruturas ósseas ou nos músculos, nos tendões ou mesmo comprimindo o nervo e a circulação. Existem várias doenças que podem ser enquadradas neste grupo LER. Cada uma delas com uma característica diferente, mas que irão levar no final aos sintomas de dor, fraqueza e fadiga das articulações, impedindo a pessoa de trabalhar normalmente. Principais tipos de lesões por esforços repetitivos. Estão aí a síndrome do túnel do carpo, tendinite dos extensores dos dedos, tenossinovite dos flexores dos dedos, tenossinovite estenosante e epicondilite lateral e doença de Carvine. Então, falaremos um pouquinho aqui de cada uma delas para sabermos um pouquinho, sabermos diferenciar os sintomas, como elas se aparecem, no organismo. A síndrome do túnel do carpo, o que é? Essa doença é uma forma bastante comum de LER, provocada pela compressão do nervo mediano, que vem do braço e passa pelo punho, numa região chamada túnel do carpo. Esse nervo é o responsável pela movimentação do dedo polegar, além de promover a sensação nos dedos polegar, indicador e médio, na parte da palma das mãos. Devido ao uso excessivo dos dedos e punhos, começa a haver uma inflamação e inchaço das estruturas que passam pelo túnel do carpo, resultando na compreensão dos nervos medianos.
Como resultado, esse nervo passa a ficar mais fraco, provocando a sensação de formigamento e amortecimento dos dedos das mãos, principalmente dos dedos polegar, indicador e médio. Às vezes, pode dar até a sensação de choque, sentido nos dedos e indo em direção ao braço. Em geral, os sintomas pioram com o decorrer do dia, principalmente após um dia de trabalho. Alguns pacientes acordam no meio da noite com as mãos amortecidas. Essa doença é comum em mulheres de 30 a 50 anos e acomete 3 vezes mais o sexo feminino do que o masculino. Normalmente, os sintomas estão presentes nas duas mãos, mas são notadas primeiramente na mão dominante. Por que na mão dominante? Porque é a mão que está sendo mais utilizada, né? A mão que você usa mais para exercer a atividade em questão. Como podemos fazer, ou seja, como médico, né, pode fazer o diagnóstico, né, dessa patologia? Para se fazer o diagnóstico da doença, é preciso colher os dados de dor nas mãos, a perca da sensibilidade nos dedos, ou formigamento ou mesmo adormecimento dos mesmos. Também é comum o paciente se queixar que não consegue segurar bem as coisas, principalmente fazer o movimento de pinçar. Esses movimentos finos, né, eles são afetados nesse caso. A relação com a profissão tem importância fundamental no diagnóstico. Ao exame físico, um exame de grande importância é a manobra de Palmer, em que se pede para o paciente colocar as mãos em flexão, ou seja, com os dedos voltados para baixo, pede para unir o dorso contra o dorso das mãos. Espera aí, gente, só um pouquinho. É o dorso contra o dorso das mãos, durante 1 minuto. Os cotovelos devem ficar num ângulo de 90 graus e na mesma altura dos punhos. A presença de dor ou sintoma de formigamento ou adormecimento aponta fortemente para o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo. Outro teste é o chamado teste de Tinel, que consiste na compreensão do nervo mediano no trajeto dele pelo túnel do carpo. A presença de dor indica a presença da síndrome do túnel do carpo. Caso seja necessário, poderá ser feito um teste para medir a condução do nervo mediano, para ver se está normal ou não. Os exames de raio-x das mãos são importantes para afastar outras causas de dores nas mãos, como artrite, tumores ou fraturas ósseas. O tratamento se baseia no uso de anti-inflamatórios, como o ibuprofeno, para aliviar a dor, bem como as inflamações das estruturas envolvidas. Também o uso de munhequeiras ajuda a manter a articulação dos punhos fixa, aliviando assim a dor. O repouso é uma das melhores formas de tratamento e muitas vezes o paciente deve ficar alguns dias sem trabalhar as articulações para ver a diminuição completa da inflamação. Também pode ser administrada a vitamina B6 para melhorar as condições do nervo. Em casos mais severos, poderão ser utilizados corticoides injetados diretamente nas articulações afetadas. Nos casos em que há grande comprometimento do nervo mediano, está indicada a cirurgia para descompressão do mesmo. Essa cirurgia leva a uma melhora dos sintomas em 95% dos casos. A prevenção. A medida mais importante é evitar usar as articulações durante muito tempo. Dê uma parada nos serviços para relaxar a musculatura das mãos e dos dedos. Outro fator importante é a posição em que você está trabalhando. Para aqueles que usam computadores ou máquina de escrever, é muito importante a posição em que você está sentado. Os pés devem ficar paralelos ao chão, as pernas devem ficar flexionadas no joelho
sendo que a coxa forme um ângulo de 90 graus com as costas. A cadeira deve ser bem confortável e as costas devem estar apoiadas no encosto. Os braços devem ficar na mesma altura do teclado, sendo que as mãos fiquem também no mesmo nível, não forçando assim os punhos. Coloque a tela do computador de modo que você fique à distância de 40 a 60 centímetros dela e sua visão direta forme um ângulo de 15 a 30 graus com a mesma. Então, aí a questão da prevenção é fundamental, para evitar a síndrome do túnel do carpo. Na área de enfermagem, assim, na área propriamente dita, não enfermagem, assim, na área da saúde, a gente costuma ver dentistas, que sofrem aí com essa lesão do túnel do carpo, porque eles fazem movimentos finos, lá ao segurar a caneta, ao segurar as pinças, para fazer a moldagem lá das restaurações. Então requer, esse movimento repetitivo. Também profissionais que fazem curativos, estar sempre atento à posição, que estará ficando para realizar esse curativo, porque além de poder ocasionar essa lesão, no caso da manipulação excessiva das pinças, pode provocar também outros tipos de lesão relacionados à posição ergonômica, Então devemos sim estar sempre atentos ao posicionamento correto, uma forma que seja confortável para a realização da atividade. As tendinites dos extensores dos dedos. O que é? Tendões são estruturas que se parecem com cordões extremamente fortes, responsáveis pela fixação dos músculos nos ossos. Toda vez que o músculo se contrai, os tendões se esticam, dando-se assim o movimento desejado. O termo tendinite significa uma inflamação dessas estruturas, em geral causada por excessivo uso daquela articulação envolvida. A tendinite pode ocorrer em qualquer articulação, mas é mais comum nos punhos, nos joelhos, nos ombros e cotovelos. Devido à inflamação, a pessoa irá apresentar dor quando movimentar as articulações em questão. No caso das mãos, possuímos um grupo de músculos que estendem os dedos e as mãos, e os respectivos tendões passam pela parte dorsal das mãos. Da mesma forma que para a síndrome do túnel do carpo, o uso excessivo e repetitivo de certas articulações irá provocar um inchaço dessas estruturas presentes nas costas das mãos, provocando a dor ao movimento dos dedos e punhos. O diagnóstico pode ser feito através da queixa do paciente, que revela dor na parte dorsal da mão, principalmente após o uso excessivo daquelas articulações. O paciente pode se queixar de fraqueza nas mãos, bem como sensação de queimação em vez de dor. O tratamento indicado é o uso de anti-inflamatórios e o repouso da articulação envolvida. Como prevenção, é preciso tomar cuidado com a posição em que se está sentado, observar a posição dos braços e mãos, principalmente para aqueles que trabalham com computadores e máquinas de escrever. Os punhos devem sempre ficar numa posição confortável, evitando que eles fiquem desalinhados com os braços e o teclado. Da mesma forma, pare com o seu trabalho de tempos em tempos para relaxar musculaturas e tendões. A tenossinovite dos flexores dos dedos. O que é? Os tendões flexores dos dedos estão presentes na parte da palma das mãos. Esses tendões estão recobertos por uma bainha chamada sinovial, que faz com que a contração dos músculos fique mais macia. Quando ocorre a inflamação dessa bainha sinovial, usa-se o termo tenossinovite, no caso dos tendões que fazem a flexão dos dedos.
Devido a essa inflamação da bainha, quando houver contração dos músculos para movimentar os dedos, aparecerá o sintoma de dor local e o movimento das mãos não será bem realizado. O diagnóstico: o paciente irá se queixar de dor e inflamação na parte interna da mão, principalmente quando fizer o movimento de flexão dos dedos. Tratamento: da mesma forma, use-se anti-inflamatórios para aliviar a dor e inflamação, bem como está indicado o repouso das articulações envolvidas. A tendinossinovite estenosante, chamado também como dedo em gatilho. O que é? Essa doença envolve os tendões flexores dos dedos das mãos, que passam por túneis dentro dos dedos. Se houver a formação de um nódulo sobre o tendão ou ocorrer um inchaço na bainha que o cobre, ele então se tornará mais largo, ficando comprimido nos túneis por onde passa. Conforme a pessoa mexe os dedos, ele irá sentir um estalo ou escutar um barulho nas articulações envolvidas, principalmente no meio dos dedos. O diagnóstico pode ser feito através de sintomas apresentados, bem como a referência de que a pessoa trabalha em serviços que requerem o uso da palma das mãos e o movimento de fechar os dedos, como carimbar e grampear, em movimentos repetitivos e por longos períodos. O tratamento também indicado para esse problema é o uso de anti-inflamatórios e o repouso das articulações. Como prevenção, evitar o uso repetitivo das articulações, se possível usar um grampeador elétrico ou que ele seja acolchoado para evitar que a palma da mão se force. A mesma coisa é válida para os carimbos. Também podem ser usadas luvas com gel para que amorteçam a batida contra a palma das mãos. Então, a prevenção vai depender da atividade desenvolvida, né? Dependendo da atividade, a orientação vai ser específica. A epicondilite lateral. Essa doença é conhecida como tênis elbow, cotovelo de tênis, e é causada pela inflamação das pequenas protuberâncias dos ossos dos cotovelos, os chamados epicôndilos. Nesse caso, os ossos envolvidos são os epicôndilos laterais, ou seja, da parte de fora do braço. Apesar do nome, poucos tenistas apresentam essa doença, sendo mais comum em pessoas que trabalham levantando peso, donas de casas, pessoas que fazem trabalhos manuais e que trabalham em escritórios. Alguns músculos que promovem a retificação do punho e dos dedos são presos pelos tendões nos epicôndilos laterais do cotovelo. Quando houver um uso excessivo dessas estruturas, começará a se desenvolver uma inflamação das mesmas, iniciando os sintomas de dor. O diagnóstico, o paciente pode se queixar de dor aguda quando roda o antebraço. Em geral, a pessoa vai notando que a dor vai aumentando gradativamente conforme o uso das articulações, como o abrir de latas, ou abrir as fechaduras de portas, ou mesmo quando vai parafusar alguma coisa. As outras doenças que causam inflamação e inchaço das juntas, como artrite, entre outras, devem ser afastadas, para poder fechar esse diagnóstico. O tratamento em geral é feito com o repouso das articulações em questões e com o uso de anti-inflamatórios. São úteis também os exercícios de alongamento do antebraço e músculos das mãos. Poderá ser usado um suporte para o antebraço para reduzir a pressão na área afetada. Em casos mais graves, pode ser injetados corticoides no local afetado. Caso não haja melhora, poderá ser indicada cirurgia para alívio dos sintomas. Sempre, gente, no caso, o médico, A doença de Kervine. Essa doença decorre da inflamação dos tendões que passam pelo punho no lado do polegar. Se houver um uso excessivo dessa articulação, poderá ocorrer a inflamação
desses tendões, dificultando o movimento do polegar e do punho, principalmente quando for pegar algum objeto ou rodar o punho. Em geral, as pessoas que trabalham em escritório arquivando documentos, ou datilografando, ou escrevendo à mão, em que há um uso constante do polegar em direção ao dedo mínimo, são as mais propensas a apresentar essa doença. O diagnóstico, o paciente irá revelar dor na região do polegar e punho, principalmente se estiver relacionada com a profissão acima relacionadas. A manobra de Wilkinson é, em geral, positiva, em que se segura a mão do paciente na parte das costas e leva-se o polegar em direção ao dedo mínimo e faz-se a flexão do punho. O paciente irá apresentar dor na região do punho, que poderá se irradiar para o braço. Tratamento para a doença consiste no uso de anti-inflamatórios e repouso da articulação envolvida. Prevenção: procure relaxar as mãos durante o trabalho. Altere o uso do polegar direito com o esquerdo quando for digitar a barra de espaço do computador ou máquina de escrever. Sempre sente-se confortavelmente com os punhos sempre no mesmo nível das teclas. Procure usar canetas e lápis que sejam bem confortáveis nas mãos, para não forçar o polegar. Se você trabalha com uma atividade que faça movimentos de pinçamento, use luvas de borracha e altere as mãos. Gente, então, essas são as principais, DORTs, LER, que a gente vem vivenciando, Existem sim outras patologias, mas aqui estamos focando aqui nas principais, Falamos um pouquinho de como de como ela se manifesta, sobre como o médico irá diagnosticar, alguns testes, que levam ao direcionamento da patologia, e nos apegarmos mais à questão da prevenção, de como prevenir essas doenças, prevenindo, a gente consegue contribuir tanto para o empregado quanto para o empregador, O empregador vai ter o profissional aí com uma vida ativa longa, conseguindo prestar os seus trabalhos com mais eficiência, E nós, no caso, quem vai estar prestando o trabalho, vai ter condições de prestar a atividade, com excelência, Então, toda atividade que queremos desenvolver, ou exercício que iremos desenvolver por um período longo, a orientação fundamental é sempre fazermos pausas, pausas durante o exercício dessas atividades. Nessas pausas, levantar, fazer um alongamento, para que possibilite aí o relaxamento, do músculo, do membro em questão, levando aí para o nosso lado, da área da saúde, nós somos acometidos sim por inúmeras dessas patologias citadas, temos como exemplo aí os dentistas, que fazem esses movimentos aí mais finos, ao segurar a caneta de rotação, as pinças, na hora de moldar lá o dente, a obturação que está sendo realizada. Na hora da realização do curativo aí pela equipe de enfermagem, a gente também usa constantemente pinças, A gente também tem que ficar atento aí na questão do posicionamento, de uma forma confortável para realizar curativos, pois passamos aí, às vezes, 8 horas, dependendo do plantão, vai variar de 8, 12, 24, depende, fazendo atividades, durante um longo período, Então, temos sim que arrumar uma posição confortável, pausas, durante a realização dessas atividades,
né, para evitarmos, né, essas doenças. Então, gente, finalizamos aqui essa videoaula e falo para vocês que eu postei também no grupo mais videoaulas, né, de outros professores para complementar aí o nosso conhecimento. Espero que vocês assistam atentamente essas videoaulas e vamos marcar um horário para tirar umas dúvidas pelo Zoom. Eu estarei mandando o convite e combinaremos certinho a hora e o horário para estarmos tirando essas dúvidas. Então, por hoje, encerramos aqui. Obrigada a todos.